Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de Ciências Humanas. E hoje nós vamos falar sobre a independência das 13 colônias ou a independência dos Estados Unidos. Nós vamos ver como que esse evento histórico, que se tornou uma referência para a independência das outras colônias europeias aqui na América, como ela se desenvolveu e por que ela se tornou essa grande referência para a independência das outras colônias, tá certo? Então vem comigo, vamos ver no nosso slide a independência das 13 colônias ou a independência dos Estados Unidos. Primeiramente, eu preciso saber o que eram essas 13 colônias. Eu preciso saber como que essas 13 colônias elas surgiram, por que elas surgiram. Então, essas colônias, nessas 13 colônias, elas pertenciam à Inglaterra. Então, a Inglaterra ela era a grande dona dessas 13 colônias. Então, os ingleses que chegaram na América ali por volta do século XVI, século XVII, eles vão colonizar essa parte aqui da América do Norte, as 13 colônias aqui que vocês estão vendo aí na tela. Então veja que a princípio, a origem dos Estados Unidos estava na costa leste, na costa leste, banhada pelo Oceano Atlântico. Então, essas 13 colônias, elas pertenciam originalmente à Inglaterra. Aí eu te pergunto, por que será que os ingleses colonizaram esse território? Por que será que os ingleses chegaram até a América? São vários os motivos disso. Muito por conta dos conflitos que estavam acontecendo na Inglaterra, conflitos políticos, conflitos religiosos também, que vão se tornar motivadores para as pessoas, para os ingleses saírem daquela região e se deslocarem até a América. Ao contrário da colonização brasileira, na qual os portugueses vieram para cá para explorar a terra, para extrair as suas riquezas, os ingleses saíram da sua terra natal e se dirigiram até a América com o objetivo de morar ali. Eles queriam povoar aquela região. Os portugueses não quiseram morar no Brasil, eles não quiseram povoar o Brasil no começo. Já os ingleses não. Os ingleses eles vão para a América com o intuito de buscar uma nova vida, de buscar uma nova oportunidade de reconstruir a sua vida depois das guerras e dos conflitos que estavam acontecendo na Inglaterra. Então, nesse primeiro momento, é importante você saber isso, a localização das 13 colônias e por que essas colônias pertenciam à Inglaterra, tá certo? Beleza? Então, vem comigo aqui para o slide. Então, veja que essas 13 colônias, elas vão dar origem aos Estados Unidos. E veja também aqui no mapa que vocês estão vendo aí na tela, que aqui nós temos os territórios indígenas, os territórios pertencentes aos povos originários. Então veja que aqui nós vemos uma semelhança com a colonização brasileira, que os colonos eles vão, mais cedo ou mais tarde, acabar entrando em confronto com os indígenas. Então veja que nesse processo aqui da colonização inglesa, a chegada dos ingleses na América, elas acabaram empurrando os indígenas para fora das suas regiões. Inclusive, muitos indígenas vão perder as suas terras, principalmente no período após a independência dos Estados Unidos, quando acontece a Marcha para o Oeste. Muitos indígenas vão perder as suas vidas, vão perder as suas terras e vão ser desalojados para outras regiões bem distantes das suas terras originárias, tá certo? Então, as colonizações, elas têm as suas semelhanças e as suas diferenças, tá legal? Então, vamos continuar? Então, gente, veja que nós temos, inclusive até no mapa, nós temos aqui em cores diferentes, nós temos as representações dessas 13 colônias. Elas tinham as suas particularidades, as suas características. Então, aqui de laranja, nós temos as colônias do norte. Aqui de amarelo, nós temos as colônias do centro.
e de roxo nós temos as colônias do Sul. E por que eu estou falando isso? Porque nós vamos ver que no desenvolvimento da história dos Estados Unidos independente, Estados Unidos nação livre, essa divisão das 13 colônias vai ser fundamental para a gente compreender o restante, né, o desenrolar da história norte-americana. As colônias do Norte e as do Sul é as que mais vão se destacar nesse período. As colônias do Norte, que eram mais industrializadas, que tinham a mão de obra livre, mão de obra assalariada, enquanto que as colônias do Sul eram mais agrícolas e tinham mão de obra escrava. Então veja que essas diferenças entre as colônias do Norte e do Sul, uma hora ou outra vai acabar se colidindo. Tem a Guerra da Secessão, quando esses dois grupos de colônias entram em confronto. A origem desses confrontos está nessa divisão, nessas características que compõem cada uma dessas colônias, tá legal? Então as 13 colônias, vejam vocês, que não eram apenas povoados ingleses, cada uma tinha a sua característica, cada uma tinha o seu modo de vida, as suas atividades econômicas, tá legal? Beleza? Então, gente, vamos dar continuidade à nossa aula, falando um pouquinho sobre as causas da independência dos Estados Unidos, ou a causa da independência das 13 colônias, tá certo? Primeiramente, nós vamos ver que havia uma pressão muito grande dos ingleses sobre as colônias, principalmente na questão financeira, principalmente na cobrança de impostos. Cobrança de impostos. Certo? No período anterior à independência das 13 colônias, a Inglaterra entrou numa guerra conhecida como Guerra dos 7 Anos entre a França e a Espanha. Então a Inglaterra usou muito dinheiro, investiu muito do seu orçamento nessas questões militares. Os ingleses derrotaram os franceses e os espanhóis, se tornaram vencedores da Guerra dos 7 Anos, porém, os gastos militares foram enormes e era preciso pagá-los. Então, a Inglaterra aumenta a pressão sobre as suas colônias, justamente no sentido de extrair o dinheiro dos seus colonos para pagar a despesa militar empreendida na Guerra dos 7 Anos. É nesse momento que os colonos ingleses na América começam a se rebelar. Eles começam a perceber que a Inglaterra era muito mais um peso, era muito mais um empecilho do que uma solução dos seus problemas. Então, o domínio inglês sobre a América do Norte começou a entrar em xeque. Os americanos que defendiam tanto a liberdade econômica, liberdade de expressão, eles se sentiram tolhidos, eles se sentiram ameaçados por conta desse aumento de impostos promovido pelos ingleses. Porque eles precisavam pagar suas contas, eles precisavam aumentar a arrecadação para que os cofres ingleses pudessem se encher de novo. Só uma curiosidade, os orçamentos militares nos Estados Unidos, em várias partes do mundo, são altíssimos. Então aí nós vemos a necessidade urgente que os ingleses tinham de arrecadar dinheiro, de cobrir as despesas empreendidas na Guerra dos 7 Anos, tá legal? Então, pessoal, uma das causas da independência das 13 colônias ou da independência dos Estados Unidos foi justamente essa cobrança de imposto. Algo semelhante no Brasil, não é verdade? Quando os portugueses quiseram manter o domínio sobre o Brasil, em 1822, quando quiseram que Dom Pedro voltasse para Portugal, os brasileiros não vão querer isso, os brasileiros vão querer a independência. Então, a independência ela tem muito a ver com as questões econômicas. A independência ela tem muito a ver não somente com questões políticas, não é apenas por questões administrativas, liberdade de administração, de efetuar as suas leis. As questões econômicas pesaram bastante, tá certo? Beleza? Então, gente, olha só. Então, as causas da independência das 13 colônias
A primeira que nós estamos vendo hoje foi o aumento do controle inglês sobre as colônias. E de que forma esse aumento, isso aqui é cedilha, viu gente? E de que forma esse controle foi feito? Por meio da cobrança de impostos. Inclusive, na próxima aula, nós vamos ver que os ingleses vão estabelecer várias leis, vão impor várias leis de cobrança de impostos lá nos Estados Unidos. E nós vamos ver que os americanos, ou eles não vão pagar essas leis, ou eles vão acabar boicotando, né, muitas dessas leis que a Inglaterra estava impondo sobre os Estados Unidos. Tá legal? Outra causa também vai ser a influência das ideias do Iluminismo. O Iluminismo, que foi um movimento que nasceu na filosofia e depois avançou para a política, para a economia, para a sociedade como um todo, o Iluminismo pregava a liberdade individual, combatia o absolutismo, era contrário a essa cobrança autoritária, coercitiva de impostos por parte da metrópole. Então, os ideais iluministas lá do século XVIII, quando chegaram nos Estados Unidos, casaram perfeitamente com a revolta que os americanos do norte estavam sentindo em relação a essa cobrança de impostos, a esse aumento do controle inglês sobre as colônias. Então, os ideais iluministas tiveram uma força de motivar os norte-americanos a não somente questionarem essas imposições feitas pela Inglaterra, como também a buscarem, a lutar pela independência suas. Então veja que boa parte das revoluções que a gente vê no século XVIII, no século XIX, tiveram influência do Iluminismo. Então o que é Iluminismo, professor? O Iluminismo é esse conjunto de ideias, né, que defendiam a liberdade, igualdade, fraternidade e que vai ser motivadora de grandes revoluções, de grandes mudanças na América e no mundo de um modo geral, tá certo? Mas para os Estados Unidos vai ser muito caro a questão da liberdade. Eles vão defender a liberdade do indivíduo, a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir. Eles vão ser contrários a essa cobrança de impostos, cobrança arbitrária feita pela Inglaterra. Então veja que a maior presença, o maior reforço, né, do domínio inglês sobre os Estados Unidos, sobre as 13 colônias, e a influência dos ideais iluministas nessa revolta, né, vai acabar gerando a independência das 13 colônias, tá legal? Então, pessoal, na aula de hoje, nós vimos quais eram as 13 colônias que vão dar origem aos Estados Unidos, nós vimos a sua localização no mapa, nós vimos um pouquinho as relações entre os colonos ingleses e os indígenas, né, os povos originários, e fechamos essa nossa aula falando sobre as causas da independência dos Estados Unidos, que foi o aumento do controle inglês sobre as 13 colônias e a influência do iluminismo, tá certo? Na próxima aula, nós vamos ver as leis impostas pelos ingleses as leis impostas nas 13 colônias, impostas pelos ingleses, e como isso vai desencadear a independência das 13 colônias, dando origem aos Estados Unidos, tá certo? É isso aí, meus queridos. Muito obrigado pela presença de vocês. Até a próxima aula. Aquele abraço, fique com Deus. Até mais.